Boa noite. Boa noite. Rompimento das barragens no interior de Minas Gerais. 12 trabalhadores continuam desaparecidos. 500 pessoas foram resgatadas. Por enquanto, uma morte foi confirmada. Pesquisa Datafolha mostra que a maioria dos paulistanos tem medo da polícia militar. Análises de caixas pretas mostram som de explosão em avião que caiu no Egito. Por enquanto, uma morte está confirmada devido ao rompimento das duas barragens em Mariana, Minas Gerais. Segundo a Defesa Civil, 12 pessoas estão desaparecidas. Equipes de resgate buscam sobreviventes. Um vídeo amador mostra o momento em que as barragens de rejeito de mineração se romperam. A barragem do Fundão foi a primeira por volta das 4 da tarde de ontem. Logo em seguida, foi a vez da barragem de Santarém. A correnteza de lama invadiu o distrito de Bento Rodrigues e deixou casas destruídas ou soterradas. O distrito está localizado na região de Mariana, cidade histórica, a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Os moradores relatam ter ouvido 2 estalos antes de a lama inundar o distrito. De acordo com o observatório da USP, a 22 quilômetros do local foi registrado um tremor de baixo impacto de 2,55 na escala Richter. As duas barragens faziam parte da unidade industrial de Germano, em Mariana, e pertencem à mineradora Samarco. A empresa diz lamentar o acidente e afirma que se mobiliza para atender os desabrigados e diminuir os danos ambientais. O presidente da companhia, Ricardo Vescov, negou que exista risco de contaminação na região. O material que extravasou da barragem é rejeito de minério de ferro, um material classificado como inerte quimicamente. E, obviamente afeta a vida de pessoas, afeta o meio ambiente pelo volume que extravasou, mas não é tóxico. Equipes de resgate de Belo Horizonte, Ouro Preto e Arcanjo buscam sobreviventes. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, foram destruídas estradas e a rede elétrica, o que dificulta a locomoção e a comunicação. Cerca de 500 pessoas foram resgatadas, 270 desabrigados passaram a noite em um ginásio esportivo em Mariana. O local tem recebido colchões, roupas, alimentos e água. Hoje, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e alguns parlamentares sobrevoaram a região atingida. O governo federal decretou estado de emergência na região. Com isso, as vítimas da tragédia poderão sacar o FGTS. O Ministério Público de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar as causas do rompimento e as responsabilidades. O Jornal da Gazeta, edição das 10, conversou por telefone com o tenente-coronel Ronilson Caldeira, secretário executivo da Defesa Civil de Minas Gerais. Ele falou sobre os trabalhos de resgate na região. A gente tem pessoas desabrigadas, né? Elas foram levadas para abrigo. Agora, todas aquelas pessoas que estavam ilhadas, elas já foram retiradas. Nós contamos aqui durante o dia, né, com a frota aqui de 10 helicópteros, 3 do Estado, 7 alugados pela empresa. Então, aquelas pessoas que estavam em locais mais distantes, de mais difícil acesso, elas foram resgatadas por meio de aeronaves. Violência em São Paulo. Algumas vias aqui da capital já ficaram famosas, infelizmente, por serem pontos onde frequentemente motoristas são assaltados. No Morumbi, um desses pontos é o Ladeirão. Moradores do bairro reclamam da falta de iluminação pública, semáforos demorados e policiamento insuficiente. Ladeirão virou sinônimo de quê? De violência. A Luciana se refere à rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho, o Ladeirão do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Eles chutaram o vidro para eu entregar a bolsa, mas eu não abri e consegui subir. Em 2014, a prefeitura chegou a mudar o esquema de trânsito na avenida para que os carros parassem o mínimo possível e assim os índices de roubos caíssem. Mesmo assim, o ano registrou 1.713 casos na região do Morumbi. Em média, mais de 4 roubos por dia. E esse índice se mantém quase inalterado agora, em 2015. O Morumbi, nesses últimos 20 anos, ele triplicou a população.
E o efetivo policial é o mesmo. A gente nem tinha a companhia da PM, temos agora aqui, que ganha mais tempo, mas o efetivo é o mesmo. A PM tem o mesmo efetivo há 20 anos. Polícias da área, elas continuam igual, procurando atender a todos, mas nós tivemos um reforço de policiamento, quer dizer, um policiamento extra. Isso dá para se notar no dia a dia que elas estão rodando por aqui. Agora, por que esses roubos continuam a acontecer aqui no Ladeirão e em outros lugares já famosos pelos altos índices de criminalidade? É porque geralmente são locais bastante movimentados e principalmente pontos estratégicos de fuga para os bandidos. Quem rouba alguma coisa aqui no Ladeirão, por exemplo, já tem acesso a essa rua, que é porta de entrada para Paraisópolis. Quem entra aí para fugir dificilmente é encontrado pela polícia. Porque tem a cobertura dos barracos, né? Até os homens chegar para pegar, os caras já tinham corrido para dentro dos prédios. O mesmo acontece aqui no Ipiranga, no encontro das avenidas Almirante Delamare e Juntas Provisórias. A esquina fica às margens da favela de Heliópolis, na zona sul da capital. Em março deste ano, câmeras flagraram a ação dos criminosos, que obrigam o carro a parar e então assaltam o motorista. A todo farol que você para aí, velho, você tem que ficar, olha para um lado, olha para o outro com medo. Você não sabe o que vai vir aí para você. Além do medo dos bandidos, os paulistanos também temem a polícia militar. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Datafolha. O temor é geral. A pesquisa constatou que 60% dos paulistanos têm medo da polícia militar. Não importa o bairro onde moram, o sexo ou a renda. É 20% mais gente amedrontada que há 2 anos. Mas o índice já foi pior. Chegou a 74% de desaprovação em 1997, quando imagens de policiais militares espancando, extorquindo e assassinando moradores da favela Naval em Diadema ganharam repercussão nacional. A falta de confiança na polícia civil é parecida. Atinge 55% dos paulistanos, o pior índice em 20 anos. Quase 1/3 dos paulistanos tem tanto medo dos policiais quanto tem dos bandidos. E 21% dos entrevistados disseram que, frente aos criminosos, tem ainda mais medo da polícia. O governador Geraldo Alckmin diz que a desconfiança é consequência do tráfico de armas que gera confrontos mais violentos entre bandidos e policiais. E reconhece que reverter esse quadro depende de melhor treinamento do efetivo. É impossível em 130 mil, uma força policial de 130 mil, você não tem um desvio. Pode acontecer. O que precisa ter é uma corregedoria muito forte. Mas chama a atenção, sim, de que é preciso ter uma prestação de contas melhor, um esforço melhor de mostrar o empenho da polícia, porque os números da criminalidade, eles são positivos. São os melhores do Brasil. A pesquisa foi realizada entre os dias 28 e 29 de outubro. O Datafolha ouviu 1.092 pessoas na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos. A revista de funcionários e visitantes, ordenada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, começa a funcionar e causa muita confusão. Eduardo Cunha determinou que, com exceção dos deputados, todas as pessoas sejam obrigadas a passar pelo detector de metais ao entrar na Câmara. O deputado tomou essa decisão depois que anteontem manifestantes jogaram sobre ele notas falsas de dólar com sua foto, enquanto dava uma entrevista coletiva. Neste primeiro dia de vigência da medida, uma enorme fila se formou. Muita gente reclamou. O Sindicato dos Funcionários da Câmara emitiu uma nota de repúdio. Disse que o tratamento discriminatório entre servidores e parlamentares fere diretamente os princípios da moralidade e da impessoalidade preconizados na Constituição Federal. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre os últimos encontros entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Lula anda impaciente e irritado. Ele está impaciente com Dilma, cujo governo não sai do lugar, e está irritado com o mundo, que passou a enxergá-lo como corresponsável pelo desgoverno e pelas crises econômica e moral. Lula voltou a se reunir com Dilma hoje em Brasília. São cada vez mais frequentes os encontros entre os dois presidentes, a oficial e o paralelo. Há um indicador seguro para medir a impaciência e a irritação de Lula. Sempre que está sem assunto, Lula olha para o calendário eleitoral e ameaça com uma nova candidatura. Numa entrevista ao SBT, exibida ontem,
Lula disse que para defender o seu projeto político, ele certamente pode ser candidato à presidência em 2018. Depois, num encontro sobre segurança alimentar em Brasília, Lula voltou ao tema. Disse que, em nome do seu projeto, ele estará na campanha de 2018, seja como cabo eleitoral, seja como candidato. Dilma não está gostando dessa pregação, segundo disse a um auxiliar. A presidente está apenas no primeiro ano do seu segundo mandato. Que a oposição queira retirá-la do cargo, vá lá, é compreensível. Mas pareceu-lhe impróprio que o seu mentor e padrinho político tenha antecipado o debate sucessório assim, dessa maneira. Dilma não deixa de ter razão. Falar de 2018 agora só tem duas serventias. Serve para dividir o noticiário policial e serve para reforçar a impressão de que o governo Dilma é um cadáver, esperando na fila para acontecer. Boa noite. O guarda-chuva continua sendo item indispensável nos próximos dias aqui em São Paulo. Mas segundo os meteorologistas, não há risco de temporais. Vamos à previsão para todo o estado com Luciana Magalhães. O sábado será de tempo instável e continua a chover em todas as áreas do estado. O sol aparece no período da manhã, mas ao longo do dia a nebulosidade aumenta e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Apenas no Vale do Ribeira e no litoral é que o tempo fica fechado e chove a qualquer hora. No centro-oeste, máxima amanhã de 28 graus em Marília e de 36 em Votuporanga. No centro-norte, a máxima fica em 33 em Barretos e 31 em Franca. E a praia não vai estar muito convidativa este fim de semana, pois além do céu nublado, a máxima não deve passar dos 25 graus em Caraguatatuba. Amanhã aqui na capital, predomínio de muitas nuvens com chuva fraca a qualquer hora, máxima de 24. E tanto no domingo quanto na segunda-feira, amanhã começa firme, mas a partir da tarde até a noite são esperadas pancadas de chuva. A temperatura sobe com máximas de 28 e 27 graus. Com a inauguração prevista para a semana que vem, um enorme mural em homenagem a Ayrton Senna chama a atenção de quem passa pela esquina da Avenida Rebouças com a Rua da Consolação. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. A bandeira do Brasil, um capacete e dentro dele, aquele olhar inconfundível. Todos reconhecem e reverenciam a justa homenagem ao tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna. Nossa, passa um fio pra minha cabeça, quer saber que ele foi a maior lenda do nosso Brasil. Vencedor, né? É o colorido, na cidade cinzenta e uma imagem maravilhosa. O olhar dele tá perfeito, luminoso, tá alegrando a cidade. Uma gigantesca empena aqui na esquina das avenidas Rebouças com Consolação. 18 metros de largura por 41 de altura. 730 metros quadrados com bastante visibilidade. Cobra na parada. Vamos subir. O Senna, pela mensagem que ele passava como pessoa, os valores que ele apresentava foram muito importantes para mim, na minha vida, né? A questão da superação, né? Da motivação, determinação e tudo mais. O fato de eu estar pintando aqui é muito uma questão pessoal. Obviamente que muitas pessoas se identificam com o Ayrton, né? Eu acho que a gente também vive momentos tão difíceis aí, hoje em dia, né? O povo brasileiro passando por tanta dificuldade. Eu acho importante pegar uma esquina como essa, pintar uma bandeira nacional aqui, para a gente voltar à memória realmente do que nós somos, né? E lutar pelos nossos direitos e tudo mais. Acho que o Senna representa um pouco disso, né? É ali no Ibirapuera, aquela estátua que tem do Ayrton Senna, que não tem a fisionomia dele, uma bandeira no carro. Foi feita em homenagem a ele, mas não tem nada que remete à fisionomia do Ayrton Senna, né? Esse não, agora sim tá retratando ali a imagem dele, bem colorida, muito bem colocada. E é aqui, escondida, atrás da entrada do túnel Ayrton Senna, que fica homenagem a este herói nacional. Detalhe, o monumento não tem acesso para as pessoas, impossível chegar lá a pé. O monumento de autoria de Melinda Garcia é em bronze, sendo que as placas de identificação, assim como a bandeira do Brasil, foram arrancadas. Poderia melhorar, né?
sim, um pouquinho mais na limpeza dela, no aspecto dela, poderia mudar sim. E assim se vai a memória da nossa cultura. Sobre o monumento a Ayrton Senna, em nota, a Prefeitura afirma que a ausência da bandeira já é de conhecimento do Departamento de Patrimônio Histórico e que o órgão está buscando alternativas para a reimplantação. De acordo com o texto, o Departamento de Iluminação Pública, o ILUMI, fará a manutenção dos spots de luz do monumento neste final de semana. A seguir, produção de veículos no Brasil cai 30% em outubro. E as últimas informações sobre a queda do avião russo no Egito. Análises de caixas pretas mostram som de explosão na aeronave. Ei! Mãe, corre! Vem conhecer o... Osvaldo? Meu noivo, Osvaldo. Foi assim que você escolheu com quem se casar? Sem informação é difícil escolher a pessoa certa. Plano de saúde também. Por isso é tão importante conhecer os planos, seus direitos e ler o contrato antes de fechar negócio. ANS, há 15 anos, a agência reguladora de planos de saúde do Brasil. Para você, dinheiro na mão é vendaval. Com o aumento dos preços, então, nem se fala. Por isso, a nossa programação traz dicas para você chegar ao final do mês sem ficar no vermelho. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação, é teoria, é prática, é oportunidade de estágio, é a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Por que comprar um estofado qualquer se você pode ter um estofado 100% em couro fabricado pela Sofá Colchões? A nossa qualidade é insuperável, os nossos preços são imbatíveis e o nosso prazo de entrega, ele é rigoroso de 10 dias. Esplendore, assento em coxo fabricado em molas, preço de fábrica 12 parcelas de R$ 179. Elite, assento fabricado com molas individuais ensacadas, preço de fábrica 12 parcelas de R$ 289. América, assento em coxo fabricado em molas, preço de fábrica 12 parcelas de R$ 299. 100% em couro é na Sofá e Colchões. Será que o Timão leva o título nesta rodada? No Mesa deste domingo, vamos falar sobre a campanha do Corinthians no Brasileirão, com a presença do superintendente de futebol André Sanches. E ainda, saiba tudo sobre os jogos do Tricolor, do Verdão e do Peixe. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rexona antibacteriano. 10 vezes mais proteção contra bactérias que causam mau odor. Center Castilho. Vai reformar? Passe no Castilho. Explosão de bomba teria causado a queda de avião russo no Egito. Análises do gravador da cabine mostram um som de explosão. 224 pessoas morreram. De acordo com a mídia francesa, o gravador de dados confirma que a explosão não foi acidental. A BBC diz que a bomba foi colocada no porão de carga da aeronave pouco antes da decolagem. Logo depois da queda do avião, no sábado, o braço egípcio do Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo atentado. Todos os passageiros que estavam na aeronave eram russos e estavam voltando do balneário Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho. Hoje, a Rússia suspendeu todos os voos para o Egito. 3 companhias aéreas britânicas começaram a levar de volta ao Reino Unido os turistas que estão no balneário egípcio. Os procedimentos de segurança foram intensificados e longas filas se formam para o embarque. Cerca de 45 mil turistas russos e 20 mil britânicos estão de férias no Egito. Taxa de desemprego nos Estados Unidos é a mais baixa em 7 anos e meio e o Banco Central americano pode aumentar a taxa de juros em dezembro.
O Departamento de Trabalho informou que foram criados 271 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado. Foi um resultado acima do esperado pelo mercado e por especialistas. A taxa de desemprego agora é de 5%. Está no nível que autoridades do Federal Reserve e muitos economistas privados consideram o limite para o pleno emprego. O resultado pode levar o Banco Central americano a aumentar a taxa de juros, que atualmente está perto de zero. Inflação acelera e atinge o maior patamar para os 10 primeiros meses do ano desde 1996. Segundo o IBGE, entre janeiro e outubro, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumulou alta de 8,52%. Pressionada pelo aumento dos preços dos combustíveis e da alimentação, a inflação oficial dos últimos 12 meses chegou perto dos 2 dígitos. Entre novembro de 2014 e outubro deste ano, o IPCA atingiu 9,93%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Em agosto, eu dizia aqui no Jornal da Gazeta que a inflação estava ruim. Chegaria perto de 10%, mas pelo menos começaria a baixar perto do Natal. Que inflação menor, lá perto de 5%, a gente teria apenas na Olimpíada, na metade do ano que vem. É isso que dá a gente tentar ser um pouquinho otimista nesse Brasil de hoje. A inflação anual continua subindo. Vai fechar o ano perto de 10%, sem começar a cair. Para piorar, as estimativas de inflação para o ano que vem continuam subindo. Já estão perto de 6,5%, devem ir para 7%. Ou seja, a dureza continua. Pode até piorar um pouco mais. Como todo mundo sabe, o governo quer aprovar a volta da CPMF, um imposto para tapar um pouco do rombo nas contas públicas. Mas o Congresso não quer aprovar. Se aprovar, o imposto deve valer apenas lá pela metade do ano que vem, se tanto. Onde o governo vai arrumar dinheiro para substituir a CPMF? De vários lugares. Um deles vai ser aumentando de novo o imposto da gasolina, a CID. Ou seja, gasolina e diesel ficam mais caros, tudo fica mais caro, a inflação dá outra subidinha. E por que a inflação não cai? Mesmo com tanta crise, mesmo com vendas tão menores, um incentivo, enfim, para baixar preços. Vários fatores, mas entre os mais fortes estão o repasse dos custos dos aumentos da eletricidade, que bateram forte nas empresas. Está ainda, entre esses fatores, o repasse do aumento do custo do reajuste dos combustíveis. Enfim, tem o dólar alto, que encarece um monte de matérias-primas também. Além disso, o que mais tem subido por causa de outros custos é o preço da comida. O que fazer para melhorar? Precisa arrumar o principal, como a gente sempre diz, a bagunça nas contas do governo. Sem isso, tudo mais fica para depois. E o nosso salário, vai sendo comido pela inflação, ainda em 2016. Boa noite. E a produção de veículos no Brasil caiu 30% em outubro. A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado. Em outubro, foram produzidas pouco mais de 205 mil unidades. No ano passado, no mesmo mês, foram mais de 293 mil. Ainda segundo a Associação dos Fabricantes de Veículos, a Anfávia, a crise atinge em cheio o emprego de quem trabalha no setor. Pelo menos 34% dos funcionários das montadoras estão com alguma restrição no trabalho, seja por férias coletivas, redução da jornada através do plano de projeção ao emprego ou layoff, que é a suspensão temporária do contrato. Além disso, em 12 meses, mais de 14 mil trabalhadores da área foram demitidos, 900 só em outubro. Normalmente, as pessoas passam correndo pelas estações do metrô de São Paulo. Mas um comportamento diferente tem chamado a atenção. Atrás de sinal gratuito de internet, muitos passageiros têm ficado horas sentados nas estações que contam com Wi-Fi livre. É até difícil de acreditar que no meio desse vai e vem apressado, aqui na Estação da Sé, tem gente que vem à estação só para usar o sinal da internet. É que ele é de graça. E aí a estação acabou se transformando também na sala de estar e no escritório de muita gente. Quem desembarca do trem, sobe a escada rolante e segue para o fundo da estação. Aqui, ó. Já estão usando a internet. Aí lá na frente, ó, todo mundo sentado no chão. Só na conexão. Tá usando o sinal do metrô, Francisco? Isso, exatamente. É bom? Tá ótimo, excelente, por enquanto, né?
O Wi-Fi é de graça na Sé há cerca de 1 ano, mas essa mania de ficar na estação é recente. O Carlos, que no momento está desempregado, sai de Santo André e vem para a Sé só para se distrair um pouco. Método de sossego, descontração, para desaparecer mesmo. A conexão livre dura 20 minutos e para voltar para a rede é preciso esperar mais 15. O Alessandro fica tanto tempo plugado que até esquece da vida. E já aconteceu assim de você perder hora? Já, algumas vezes já tive que conversar com o chefe aí, né? Chefe, me desculpa, entendeu? E entre os super conectados do metrô, não é incrível que a gente ainda encontre quem deixa um pouco o digital de lado para se dedicar à leitura de um livro? Mas aqui também tem. E vamos conhecer a Laís, que resolveu passar o tempo na estação em outra companhia. Eu gosto dos dois, mas hoje eu estou interessada mais no livro. O metrô tem como meta implantar o sinal livre em todas as estações. Mas, por enquanto, o Wi-Fi funciona na Sé, Paraíso, Ana Rosa, Jabaquara, Vila Prudente e Tamanduateí, onde testamos o serviço. Aqui nessa estação o ambiente é até mais tranquilo, mais reservado. Então você consegue usar a conexão, seus 20 minutos, com bastante calma. O sinal é bom, dá até para ver a TV Gazeta ao vivo. A Sheila nem liga de passar horas no chão, mas tem uma reclamação. Assim, eu acho que como é um ponto que o pessoal sente, já começa a utilizar, você podia colocar uma coisa para comer. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltamos na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. Até lá. Neste domingo, 7h30 da noite, Mauro Galera pratica patins de velocidade em vida de atleta. Assista agora, Gazeta Shopping.